O mundo inteiro dormia tranquilo, mergulhado em suas próprias rotinas, enquanto uma sequência de decisões políticas, ataques secretos e erros de cálculo quase colocou os Estados Unidos de joelhos. Poucos perceberam e menos ainda entenderam o quão perto o planeta esteve de assistir à queda do gigante americano. Não por uma guerra declarada, mas por uma guerra silenciosa, travada nas sombras do Oriente Médio entre Teherã e Washington. Tudo começou muito antes da tensão estourar. O Irã, cansado de décadas de sanções econômicas e isolamento diplomático, começou a desenhar uma estratégia de revanche. No coração de Teherã, generais e cientistas trabalhavam para construir um império de influência que não dependesse de tanques ou aviões, mas de inteligência, hackers e milícias espalhadas por toda a região. Enquanto o Ocidente ria do fanatismo persa, o Irã financiava e armava grupos em países vizinhos, infiltrando-se como um vírus dentro das estruturas de poder do Oriente Médio. O plano era simples: enfraquecer os Elameuá sem jamais enfrentá-los diretamente. O ponto de virada veio em 2020, quando os Estados Unidos assassinaram Qasem Soleimani, o general mais poderoso do Irã, um homem reverenciado como herói nacional. Naquele momento, o Irã jurou vingança. E embora as manchetes do mundo focassem nos mísseis lançados contra bases americanas no Iraque, a verdadeira retaliação não viria do céu, mas da rede. Um exército de hackers, conhecido apenas como Muddy Water, começou a agir. Sistemas financeiros, oleodutos, redes de energia e até bases de dados militares começaram a sofrer ataques silenciosos. Nada espetacular o suficiente para provocar alarde, mas cada pequena falha deixava os Estados Unidos mais vulneráveis. Enquanto isso, nas águas do Golfo Pérsico, navios americanos patrulhavam nervosamente rotas estratégicas. O Irã sabia que não podia vencer uma guerra direta, então apostou em algo mais perigoso: provocar o inimigo até o limite do erro. Drones iranianos começaram a sobrevoar bases americanas. Pequenos barcos militares se aproximavam demais de destroyers da Marinha dos Emeua. Bastava um disparo em falso para iniciar o caos. Em Washington, a tensão era palpável. O Pentágono estava dividido entre retaliar e conter. Qualquer ação poderia desencadear uma guerra regional que facilmente arrastaria Israel, Arábia Saudita e até a Rússia para o tabuleiro. O golpe mais ousado veio em 2021, quando uma série de apagões atingiu partes dos Estados Unidos. Oficialmente, foram falhas técnicas. Extraoficialmente, relatórios internos do Departamento de Segurança Nacional sugeriam algo mais: um ataque coordenado. Códigos maliciosos ligados a grupos iranianos foram encontrados infiltrados em sistemas elétricos de grande escala. O governo americano abafou o caso, não porque não sabia o que estava acontecendo, mas porque admitir isso significaria reconhecer que um país sob sanções havia conseguido penetrar o coração tecnológico da maior potência militar do planeta. Enquanto Washington tentava apagar incêndios digitais, Teherã avançava em outra frente: o petróleo. O Irã manipulou o mercado de energia com precisão cirúrgica, forçando oscilações de preço que prejudicaram gravemente companhias americanas e europeias. De repente, o petróleo iraniano, contrabandeado por canais secretos, começou a circular em alta escala. A economia global, já abalada por crises, começou a sentir o impacto. O dólar vacilou, o preço dos combustíveis subiu e a população americana, sem saber o motivo, começou a sentir o caos se aproximando. Em paralelo, o Irã consolidava alianças que mudariam completamente o equilíbrio do poder mundial. Firmou acordos militares com a Rússia, comerciais com a China e estratégicos com a Coreia do Norte. Esses três países começaram a agir como escudo político para Teherã, travando votações na ONU e desafiando diretamente o domínio ocidental. Pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos viam o mundo girar sem seu comando. Pequenos movimentos geopolíticos começaram a somar-se como peças de dominó.
e cada uma caía em direção a um mesmo destino: a erosão silenciosa do poder americano. Mas o momento mais crítico veio em 2023, quando um drone americano foi derrubado sobre o Estreito de Hormuz. O Irã assumiu o ataque, mas negou ter usado mísseis convencionais. O que o Pentágono descobriu depois foi ainda mais perturbador. O drone havia sido tomado por hackers iranianos, que invadiram o sistema de navegação e o derrubaram remotamente. Foi o primeiro caso documentado de uma arma americana ser virada contra seu próprio país por controle cibernético. Washington percebeu ali que não enfrentava mais um inimigo comum, enfrentava uma nova forma de guerra. Enquanto o mundo via apenas notícias dispersas, dentro da Casa Branca o pânico era real. O Conselho de Segurança Nacional discutia em sigilo a possibilidade de o Irã já possuir capacidade de ataque cibernético suficiente para paralisar infraestruturas vitais: energia, comunicações, abastecimento de água, transporte aéreo. Em outras palavras, a capacidade de desligar os Estados Unidos sem disparar um único míssil. Por alguns dias, a América viveu sob alerta máximo. Os códigos nucleares foram revistos, os sistemas de defesa digital redesenhados e um plano de contingência emergencial foi elaborado. O mundo esteve a um erro de cálculo de distância de um confronto global. E, no entanto, tudo se dissolveu em silêncio. Nenhum ataque aberto aconteceu. O Irã, satisfeito com o recado, recuou estrategicamente. Não precisava destruir os Estados Unidos, bastava mostrar que podia. O dano psicológico estava feito. Washington aprendeu que a guerra moderna não se vence apenas com porta-aviões, mas com bytes, influência e paciência. E o Irã, com sua economia combalida, mostrou que um país isolado pode ferir um império, se souber onde cutucar. Hoje, anos depois, documentos classificados ainda descrevem aquele período como o momento mais próximo de colapso interno desde o 11 de setembro. E a ironia é que quase ninguém fora dos círculos de poder soube o que aconteceu. Enquanto o mundo olhava para as manchetes sobre sanções, inflação e discursos diplomáticos, o verdadeiro campo de batalha era invisível, feito de códigos, sabotagens e alianças que se moviam no escuro. O dia em que o Irã quase derrubou os Estados Unidos não foi marcado por explosões, mas por um silêncio ensurdecedor. Um silêncio que, para quem entende o som da guerra moderna, é o barulho do medo, aquele que vem quando você percebe que o inimigo já está dentro e que o império mais poderoso da Terra esteve, por um breve instante, a um clique do colapso.